Olá, sejam bem-vindos aí à nossa aula e hoje o tema ele é muito importante. A gente vai trazer aqui para vocês mudanças climáticas e as ISOs, ou seja, vamos te mostrar aqui na prática para facilitar seu entendimento aí em relação a essa atualidade que a gente tem aí nas normas ISO. Mas antes, a gente sempre gosta de falar aqui que se você é profissional da qualidade, meio ambiente ou segurança do trabalho, trabalha no setor de SGI, se você curte aí auditorias e sistema de gestão integrado, você já se inscreve aqui no nosso canal, que a gente sempre traz muito conteúdo sobre esses assuntos. Deixa seu like aqui e ative o sininho para estar ao vivo com a gente, que a gente semanalmente está sempre aqui no nosso canal. Ou também, se você quiser, deixa o sininho ativado, porque tudo que a gente coloca aqui dentro também você recebe essa notificação para conseguir consumir esses conteúdos que a gente traz aqui, tá bom? Qual é o objetivo de hoje aqui que a gente tem para você? Te mostrar como incorporar as mudanças climáticas no seu sistema de gestão, tá? Então é te mostrar na prática, que a gente faz muito isso direto ao ponto. Mas antes disso, vem a grande pergunta aqui para você. De onde veio isso, Fernanda e Ana? Né? Da onde veio esse tema, mudanças climáticas? Está sendo muito falado aí. O IAF, gente, que é a Associação Mundial de Organismos de Acreditação, ela publicou em fevereiro de 2024 um comunicado, que a gente colocou aqui só o print do início do comunicado, sobre o novo padrão de texto para os requisitos 4.1 e 4.2 das normas de sistema de gestão, adicionando aí a questão, né, esse tema de mudanças climáticas. Então, no final aqui dessa aula, a gente já vai deixar o comunicado completo para você baixar na descrição dessa aula, combinado? E esse comunicado, ele envolve aí praticamente todas as normas, a ISO 9001, a 14001, a 45001 e várias outras normas de sistema de gestão. As normas que estão já em desenvolvimento ou em revisão já virão aí com esse novo texto, com essa atualização. E as outras normas, né, que já estão publicadas, elas tiveram emendas aí publicadas que já estão em vigor, já estão funcionando aí para você. Então, por isso a importância de você estar atento para esse tema. Então, se você já tem, por que a gente traz essa aula aqui importante para você? Se você já tem uma certificação ou está em processo de implementação, você precisa conhecer isso aqui. Logo na introdução aí desse comunicado, diz que a intenção é fazer com que todos entendam o que as normas vão pedir a partir de agora, para que as mudanças aí sejam implementadas de forma consistente, tá? Mas o que mudou de fato aí, Ana e Fernanda, né? O que trouxe essa atualização, essas emendas e as novas normas vão vir aí com esse tema de mudanças climáticas? Então vamos entender um pouco mais. Isso é apresentado aí nos requisitos 4.1 e 4.2. O 4, né, o requisito 4 é aquele que traz aí sobre o contexto da organização. Então, a gente deixou destacado aqui em amarelo qual foi essa modificação. Quando a gente olha ali o requisito 4.1, foi adicionado um texto que diz aqui, ó, a gente fez uma tradução livre, tá, gente? A organização deve determinar se as mudanças climáticas são uma questão relevante. Quando a gente olha aí o requisito 4.2, foi adicionado em uma nota, tá? O texto está de forma na nota mesmo, que é: as partes interessadas relevantes podem ter requisitos relacionados com as mudanças climáticas. Então, vocês conseguem perceber aqui que existem duas formas verbais que foi trazido, né, nessa atualização do texto. Uma é referente, o 4.1, ao deve, ou seja, uma obrigação. Então, o que isso quer dizer? Que a organização deve verificar se as mudanças climáticas são ou não relevantes dentro aí da sua tipologia de empresa. Já quando a gente olha aí no 4.2, né, a forma verbal é o pode, ou seja, uma permissão. Então a gente vai aí falar um pouco mais sobre isso também, Iva, porque você já deve estar se perguntando agora, né?
Mas e aí, Fernanda e Ana? O que de fato, na prática, isso acontece aqui para mim? Então, vamos entender mais aqui. Vamos lá. O que isso significa, né? O que eu vou ter que fazer, né? Será que a organização vai precisar ter um especialista em sustentabilidade? Será que eu, como auditor, vou precisar me especializar nesse negócio, né? Então, tem já auditor achando que vai precisar se especializar em sustentabilidade, tem auditado achando que vai precisar ter sustentabilidade, implementar todas as questões de sustentabilidade aí no seu sistema de organização, seu sistema de gestão, né? E, gente, não é isso, tá? Não é isso que essa emenda traz, tá? Na prática, o que as organizações vão precisar fazer? Elas vão precisar verificar se as mudanças climáticas são ou não relevantes para o sistema de gestão em questão, ou seja, aquilo que está sendo verificado, né, implementado ali. E também vão precisar levar em consideração essas questões quando a gente fala de necessidades e expectativas de partes interessadas. Então, assim, fique claro aqui, não é isso. Não é para ser especialista em sustentabilidade, tá bom? É um recado importante que a gente frisa e fala 2 vezes para você não perder, beleza? Por que a gente está falando isso? Porque, na verdade, o propósito tanto do 4.1 quanto do 4.2, eles permanecem inalterados, tá? O que aconteceu com essa emenda? Ela só está garantindo que esse tema, que é um tema relevante, visto aí mundialmente, que chama mudanças climáticas, um fator externo, seja considerado ali dentro do contexto e dentro do levantamento dos requisitos das partes interessadas. Mas o propósito do 4.1 e do 4.2, eles permanecem inalterados. Só trouxe Nada. mais de uma forma explícita, né, Ana? Quis ali Exatamente. apresentar, né, mais claro esse tema. Tá? E assim, e a prova do que a gente está falando, isso é verdade, tem um texto grande aqui em inglês, mas que a gente vai traduzir isso aqui para vocês, que é inclusive o que está no comunicado, né? Ele fala aí qual é a intenção, né, dessas mudanças desse comunicado. Isso é escrito explícito dentro, né? Ele diz ali que a intenção dessa adição é fazer com que esse assunto não passe desapercebido em todas as organizações que têm aí seus sistemas de gestão implementados, né? Ele também afirma que o propósito desses requisitos está ali, claro isso, né? Do 4.1 e 4.2 permanecem inalterados e que, lá no final, até no último parágrafo, ele diz que, inclusive, isso já deveria estar sendo visto. Né? Em tese, quando eu falo, vou verificar os fatores, as questões internas e externas, uma questão relevante é mudança climática, é um fator relevante externo. Então, em tese, a gente sabe que não é bem assim, que nem todas as organizações olhavam para isso, mas em tese, isso já deveria estar sendo visto. Se você estivesse fazendo, é o que o comunicado diz, né? Entre linhas ali, se a gente estivesse fazendo bem feitinho ali, a mudança climática já estaria aparecendo. Então, que tem empresas que nem vão precisar fazer muitas modificações no seu sistema de gestão, tá? Então, ela só garante ali que esse fator externo seja tão importante, seja considerado. Ele também deixa claro ali que a questão das mudanças climáticas tem diferentes efeitos dentro de cada tipo de sistema de gestão, ou seja, cada componente dele, tá? Então, por exemplo, ele deixa ali, fala, né, da qualidade acontece uma coisa, para a saúde e segurança outra. Então, assim, ele dá até esse exemplo ali, beleza? Então, tudo isso tem um recado que é muito importante que a gente precisa deixar aqui para você, para martelando aí na sua cabeça, tá? Qual é esse recado? Que quem define a relevância desse tema é a organização. O deve, lá no 4.1, ele está falando que ela deve considerar esse tema e verificar se é relevante ou não. Ou Então, o que você seja, tem? gente,
Em outras palavras, aqui, se o tema não é relevante, não é obrigatório estar lá, mas você vai precisar justificar o porquê disso, né? Por que ele não é relevante aí para dentro da sua organização, já que ele deve estar lá na sua análise, tá? Então a organização ela precisa ser íntegra ali na hora de fazer essa análise. E aí você deve estar se perguntando aqui, né? Mas, Fernanda, como é que eu vou saber se se esse tema é ou não relevante para dentro da minha empresa? E aí a gente gosta de trazer aqui duas coisas, tá? São dois fatores de influência, que o primeiro é a tipologia da empresa e o segundo é o sistema de gestão, né, em questão ali que você está dentro da empresa. Então, quando a gente fala de tipologia da empresa, existem, gente, empresas onde a questão aí de mudanças climáticas ela é mais latente. E aí a gente pode trazer como exemplo aqui o setor agrícola, concorda? Que mudanças climáticas vai influenciar e muito o setor agrícola? Então, a tipologia da empresa é um fator de influência. O segundo item aqui, que é o sistema de gestão em questão, independente do tipo da organização, também é preciso você ver olhar, né, qual sistema de gestão aí que você está implementando. Concorda aqui comigo que a qualidade, o sistema de gestão da qualidade é diferente de um sistema de gestão ambiental, quando você está implementando o SGA, que claramente, né, mudanças climáticas está mais relacionado à questão ambiental? Então, agora a gente vai trazer na prática, como a gente gosta de falar aqui com vocês, direto ao ponto, exemplos para vocês entenderem tudo isso que a gente acabou de trazer aqui nessa aula. Para deixar isso mais explícito ali, mais visível para que vocês Mais entendam. fácil de compreensão. Mais fácil de compreender, né? Que é o que a gente gosta de traduzir aqui para vocês. Então, assim, na prática, como a gente já falou aqui, o 4.1 ele não vai mudar, né? A gente só vai precisar garantir que mudança climática é um fator externo que está sendo verificado se é relevante ou não. E aqui na tabela, a gente trouxe, para vocês entenderem, inclusive, para o sistema de gestão, para o tipo de empresa, né? Que modificações é que, obviamente, são exemplos, a gente não está dizendo que na agricultura é só isso, na distribuição de energia é só isso, mas é mais para deixar isso mais palpável para você. Quando a gente está falando de um setor agrícola, por exemplo, e a gente está falando de qualidade, a variação do clima pode impactar, inclusive, na produtividade. Ou seja, de você ter uma safra ou não ter uma safra de alguma coisa, por exemplo, né? Quando a gente vai para uma parte ambiental, ainda dentro do agrícola, a gente pode dizer que chuva intensa pode sedimentar corpo d'água, que pode prejudicar a qualidade da água, então a gente já está com um viés mais ambiental. Se a gente está falando de segurança ocupacional, a gente pode falar de deslizamento, de inundação, que pode causar um acidente, e aí, obviamente, questões ocupacionais envolvidas. Então, entenda que, dependendo, inclusive, do tipo do sistema de gestão, você tem olhares para o mesmo tema de forma diferente. Se eu vou para uma outra tipologia de empresa, por exemplo, uma distribuição de energia, eu tenho interrupções nesse serviço de fornecimento. Se eu tenho muita chuva, se eu tenho aumento de eventos climáticos extremos, né, eu vou ter ali interrupções dentro do meu processo, olhando pelo viés da qualidade, que é a entrega daquele meu serviço, né? Se eu vou para uma área ambiental, eu posso ter, inclusive, regulamentações mais rigorosas, porque eu estou tendo questões de mudanças climáticas e, obviamente, os órgãos ambientais, eles vêm com um viés mais duro ali, né? E aí eu tenho mudanças nos meus requisitos legais. Isso pode acontecer, inclusive, para outras tipologias, tá? A gente está só exemplificando aqui para você. E se a gente está falando de segurança ocupacional, eu posso ter atividades que, quando são executadas, por exemplo, sob chuvas intensas, trazem um risco maior operacional. Por exemplo, a pessoa tem que ir lá subir numa torre elétrica, imagina, um evento climático, chuvas intensas e tal, o risco é muito maior do que se eu não tiver, ou até o próprio calor intenso. Então, tudo isso são questões externas, né, que são avaliadas aí e precisa verificar o seguinte, né, no 4.1, que de fato mudança climática para a agricultura e para a distribuição de energia, por exemplo, é um fator relevante, porque impacta aí nessas questões, tanto para a gestão da qualidade ambiental ou segurança ocupacional. Tá? Aqui a gente olhou para esses três
para o SGI, que é o que a gente traz aqui para vocês, beleza? Tá, Ana? E aí, falando do 4.2, né? Partes interessadas. Aí a gente trouxe aqui alguns exemplos também de questões para partes interessadas, olhando essa análise e trazendo algumas necessidades e expectativas específicas aí para cada questão dessa, tá? Então, eu tenho, por exemplo, órgãos reguladores, eles vão estar preocupados com a conformidade com as leis que tratam, por exemplo, tá? Das emissões dos gases de efeito estufa, que está intimamente ligado à questão de mudanças climáticas. Se eu falo de clientes e consumidores, eles podem exigir práticas sustentáveis que minimizem a emissão desses gases. Se eu estou falando de uma comunidade, ela pode ter uma expectativa que a empresa adote práticas que reduzam esses impactos negativos no clima local, como controle de erosão do solo, gestão eficiente da água, enfim, pode ser uma questão que, dentro da sua análise de partes interessadas, a comunidade traga para você, né? Investidores e acionistas, eles podem ter necessidade de estratégia clara para gerenciar os riscos associados a mudanças climáticas que possam afetar a produção, a prestação de serviço e, consequentemente, o retorno financeiro que eles esperam, né? E os empregados, eles podem esperar ali a implementação de medidas que protejam os trabalhadores dos efeitos adversos, por exemplo, ondas de calor. Então, estou num local. Então, entenda assim, que até o local da tipologia da empresa e o local que ela está pode influenciar, inclusive, nessas necessidades e expectativas. Aqui são exemplos. A gente sempre fala para vocês que vocês precisam o quê? Ter fontes de consulta para entender, de fato, dentro aí da sua organização, quais são as partes interessadas e quais são as suas necessidades e expectativas. E aqui, se você parar para olhar, a gente também pode levar em consideração, inclusive, o sistema de gestão que está sendo implementado, que já é certificado. Que já é certificado ali, né? Algumas expectativas, elas podem estar mais intimamente ligadas ao sistema de gestão ambiental, por exemplo, dos órgãos reguladores lá, com a conformidade com as leis ambientais e tal. Outras podem estar mais ligadas com a qualidade, como, por exemplo, dos investidores, que estão preocupados ali com a produção e com a prestação de serviços, né? E outras relacionadas à segurança, como, por exemplo, aí que a gente listou a dos empregados. Então, óbvio que, dependendo ali da necessidade e expectativa, também tem influência essa questão do tipo de sistema de gestão que está sendo implementado. Então, esse aqui é um exemplo prático para você entender essa implementação aqui do 4.2, tá? E se você quer aprender mais sobre as normas, ISO 9001, 14001, 45001, na prática, com essa pegada aqui que vocês viram nessa aula, direto ao ponto, como é que você domina todos esses requisitos, tanto para você implementar um sistema de gestão, quanto para você manter aquele que você já trabalha hoje, a gente vai deixar aqui, a gente já deixou, na verdade, aqui, o link na descrição desse vídeo para o nosso treinamento chamado SGI Pro, onde a gente passa por todos os requisitos na prática, com exemplos, para que você realmente entenda como funciona cada um desses requisitos, beleza? Dito isso, nós finalizamos aqui essa aula, mais uma vez pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações aqui de novos vídeos e novas entradas ao vivo. Beleza? Isso nos ajuda. Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou dessa aula, se você entendeu, se foi bem claro, que a gente adora receber também esse feedback. Isso, assistam todos os vídeos até o fim, isso demonstra para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você, tá bom? Mais uma vez a gente agradece e a gente se vê lá até a próxima aula ou no SGI Pro. É isso aí.